Fala galera, Marloco for God na área. Tiago Gregório. E hoje nós estamos aqui para trazer para você a história de mais um avivamento. Avivamento à morte. Então, para a gente reformular aqui, contextualizar a história dos irmãos moravianos, quem eles são, né? De onde eles vieram. Vocês se lembram do último episódio, quando nós falamos da Reforma Protestante, o avivamento da Reforma. Mas antes da Reforma acontecer em si, por meio de Martinho Lutero, em 1517, né, com as 95 teses, houve antes dele reformadores, pré-reformadores, que influenciaram a vida de Martinho Lutero, homens que se levantaram já para preparar o ambiente, como nós falamos. Se você não viu o episódio, vai no card que tá aqui em cima e assiste o último episódio, porque tá power, ficou power. Não é porque foi eu que editei, mas ficou doido demais, né? E lá tem um pouco da história da Reforma Protestante. E se você assistiu o episódio, se você conhece a Reforma, você sabe que houve um pré-reformador chamado John Huss. O cara foi bruto. John Huss foi um homem que se levantou contra a igreja católica da época, contra o governo da igreja, contra aquele paganismo dentro da igreja, contra a venda de indulgências. E ele pregando, ele formou um grupo de pessoas. E esses seguidores de John Huss ficaram conhecidos como os Hussitas, ou então Unitas Fratum, né? E esse povo, eles seguiam exatamente ali os fundamentos da fé, né, por base de John Huss. E isso na região da Boêmia ali, onde eles cresceram como igreja. Então ali começou a igreja protestante já a crescer, né? Logo após aí acontece a Reforma Protestante, o que deu liberdade da expressão da fé por um certo tempo. Nós temos então depois aí, como dito também no último vídeo, e se você conhece a história da igreja, sabe que teve a Contra-Reforma. A igreja católica olhou para aquilo tudo e falou, poxa, não vamos deixar isso acontecer. A Contra-Reforma vem para tentar parar a igreja protestante, guerra entre católico e protestante, os protestantes são perseguidos, e aí é nesse tempo que a igreja Unitas Fratrum, então, não tem escolha a não ser sair da Boêmia e fugir. Eles vieram de onde hoje é a República Tcheca, fugiram de lá, uma parte morava em Moravia e acredita-se que uma parte mora em Boêmia, a gente não conseguiu confirmar isso, mas eles tiveram que fugir. Um grupo de cristãos que seguiam os fundamentos de John Huss, John Wycliffe, né, de Lutero também, alguns, tiveram que fugir para Alemanha. Então, após a saída de Moravia, de Boêmia, esses povos ou cristãos chegaram então na Alemanha e ali foram recebidos na cidade de Reinhardt pelo Conde de Zendorf. Quem era o Conde de Zendorf? Era um homem pietista, era luterano, ele era um homem também formado em leis, então ele foi um homem ali, vamos dizer assim, excepcional para a unidade da chegada dos moravianos ali naquele lugar. Esse conde, ele era um homem muito rico, ele era um homem de grandes posses, então ele cede ali um pouco de sua terra. Nos estudos diz um pouco que era nas montanhas, né? Então eles deram, o conde dá um pouco daquela terra ali para os moravianos. Ele vem desde uma infância marcada, quando ele entra dentro de uma capela e ele vê um quadro de Jesus crucificado com a mensagem assim, ó, eu morri por você e o que você tem feito por mim. Vamos lá! Então ele após, até na sua infância ele é marcado por algo, acredito que Deus ele não trabalha com acaso, mas com propósito, então exato. Deus já vem marcando a infância dele, porque no futuro Deus tinha algo reservado para que ele vivesse, né? E é muito louco que sempre começa assim, né? Deus aviva um homem, cara, ele mostra a verdade para alguém, ele coloca fogo no coração de um, e esse um tende, por responsabilidade, e já é algo automático, um passo a seguir, é avivar o seu povo, né? Então, ele tinha o coração avivado, faltava o povo. Então ele recebe o povo na sua terra com um presente de Deus. Olha, o que você tem é muito poderoso, eu te dei algo, agora eu vou enviar um povo para você colocar essa mesma chama no coração deles. Então a sua chama, com a chama que ele já tem, porque eles já estavam vivendo algo poderoso lá onde hoje é a República Tcheca, e agora vamos ter uma união aqui, né? Nessa união acontece o que nós chamamos do avivamento moraviano.
após eles chegarem ali em Hurt e começarem a levantar suas instalações ali, começaram a se levantar a vários tipos de linhas teológicas, né? Cada um seguia ali, vamos dizer, a sua teologia, cada um seguia ali as suas interpretações, os seus conceitos bíblicos. E a história nos diz que no domingo um ia para a igreja do outro a falar: esse cara tá pregando heresia. Ou esse cara não fala a verdade. E ali começaram várias brigas, começaram a disseminar a discórdia. Sim, ali, né? No meio não do só debates, cristão. né? Debates saudáveis, não. Mas realmente uma discórdia, uma briga, né? Não, você tá errado, seu posicionamento é errado. Você é calvinista, o certo é o arminianismo. Não era isso em si. Mas também, né? Porque tinha o povo calvinista, tinha a teologia de Calvino já tinha sido fundamentada, estudada e passada adiante. Porque nós estamos falando aqui, né? Como nós não citamos anteriormente, mas nós estamos falando aqui do século XVIII, já é um tempo pós-reforma protestante, é uma espalhada reforma. Os conceitos bíblicos, os conceitos teológicos. Alinhado, né? Tava se espalhando. O pensamento, a liberdade, então tava de expressão, estava sendo criado vários conceitos, e tinha ali também os sucitas, que vinha com a linhagem de John Hus, com o pensamento dele, Martinho Lutero com o seu pensamento, João Calvino, vários pensamentos ali estavam sendo levantados e estava sendo disseminado muita discórdia. Então, o Conde de Zinzendorf, ele deu a posse daquelas terras para aquele povo, mas não ficava de cima ou cobrando algo, ou cobrando taxas, não. Zinzendorf, o Conde, ele deu aquelas terras e falava: vocês cuidam aí e eu vou ficar aqui no meu castelo quietinho, vocês na sua, vocês castelo. Não era castelo não, ele era rei não. Ele tinha um castelo. Castelo? Como assim, mano? Viagem. O cara tinha um castelo, mano. E eu moro aqui no Palmeira Azul. Tá bom. Tudo da graça. Então, o Conde de Zinzendorf, ele não ficava de perto, né? Ele deixou ali aquela terra para eles. E Zinzendorf tinha ali os seus afazeres, tinha ali os seus estudos, né? Tinha ali o que fazer, não ficava de perto cobrando. Então, após aquela grande briga teológica, o Conde ele coloca no seu coração que ele tem que tomar uma decisão e que ele tem que fazer algo para que aquele povo ali seja voltado à unidade. A unidade foi o tema do avivamento morável. A pregação do Conde de Zinzendorf, ao perceber ali as rixas teológicas, as brigas dos irmãos, a pregação dele tinha como fundamento a unidade, né? A união, a importância de viver em comunhão, a importância de estarmos reunidos como irmãos, como igreja. Ele pregou o significado de igreja, pregou a importância, né, do membro do corpo, a plenitude do corpo da noiva de Cristo. E foi uma mensagem linda, uma mensagem que durou horas, que o final foi glorioso, né? Após a pregação do Conde de Zinzendorf, que não veio só com uma pregação, ele trouxe também um tratado para o povo, um tratado falando que as rixas acabariam, que eles viveriam em comunhão, né? E então isso trouxe algo poderoso para a igreja, que foi o avivamento. Foi por meio dessa pregação dele sobre a importância da comunhão, a importância da união da fé, né? Dessa questão, deixar de fora as rixas teológicas e focar naquilo que é principal no evangelho, porque nós temos, né, a fé, salvos pela graça por meio da fé. Isso é o que se deve entender. Agora, aquilo que é por interpretação escatológica, ou seja lá o que for, isso é secundário. São interpretações que não abalam a nossa fé, a nossa forma de viver o evangelho, né? Então, essa foi a mensagem do Conde de Zinzendorf, que trouxe para os irmãos esse senso de união. E a união realmente veio sobre aquele povo, né? Eles ficaram ali abraçados, chorando, reunidos, e nunca mais foram os mesmos. Depois dessa reunião, depois dessa pregação, eles passaram a viver de fato em comunhão. E foi por meio desse dia, 13 de agosto de 1727, que o avivamento irrompeu ali em Herrnhut, entre os moravianos, que se espalhou por todo o mundo, né?
E aqui tem alguns aspectos desse avivamento moraviano, o que aconteceu após essa igreja receber esse despertamento. Ali eles tiveram várias convicções, né? Creio que aqueles que não tinham certeza da salvação passaram a ter, porque quando o avivamento vem, há convicção de pecado, há arrependimento, há mudança de mente, né? A majestade de Deus, ela é irrompida nos corações e traz o trono do Senhor para os nossos corações. E aquele povo ali perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo, não podia fazer outra coisa senão desfrutar, né? E como que eles desfrutaram disso? Eles desfrutaram por meio do prazer que eles encontraram na presença, um senso de comunhão, né? Um senso de missões. Inclusive nas reuniões deles, né? Quando eles se juntavam para orar, para adorar, eles cantavam os próprios cânticos, eles tinham as próprias canções espontâneas, canções que muitas vezes eram de pregações que eles faziam entre eles. Eles pegavam essas pregações e cantavam elas, né? Juntavam ali os instrumentos e com vozes eles faziam cânticos para o Senhor. E as ministrações eram assim, eram cultos não só de estudo da palavra, não só de pregação do evangelho, mas também de cânticos que vinham diretamente do coração, diretamente da pureza, né, da alma deles, que havia sido trazida por meio do Espírito, né, essa purificação. Um ponto marcante do avivamento da igreja de Morávia era que eles montaram um relógio de oração, né? Então ali eles separaram pessoas para criar um tipo de revezamento. Sim. Para estarem orando 24 horas ininterrupto. Então, algo às vezes que foram criados às vezes para durar um dia, 2 dias, às vezes 1 mês, 2 meses, duraram 100 anos. Já parou para pensar nisso, velho? É um relógio de oração de um século, mano. De um século, 100 anos. Cada hora um orava e essas horas eram preenchidas, né, em 24 horas, o dia inteiro, em oração. Uma igreja que ora o dia inteiro, durante 100 anos. Caraca. É uma igreja que causa um avivamento. É uma igreja avivada, então, né? Já. Eu creio que quando algo dura 100 anos, a gente tem a certeza absoluta que não é algo criado pelo homem. Porque se fosse algo criado pelo homem, o homem se frustra, o homem para, o homem cansa. Mas quando é algo criado por Deus, quando Deus ele tem uma obra, ele capacita as pessoas para que sua obra ela venha se cumprir. Yes. Amém? Então vamos lá. Então esses eram os pontos importantes dos moravianos. Eram pessoas de oração, eram pessoas que entoavam canções ao Senhor. Agora viemos para um ponto muito importante, em que os moravianos eles não só pararam em 100 anos de oração interruptamente, mas também foram usados de uma forma sobrenatural em missões. Ninguém ali naquela época começou a fazer missões como a igreja de Morávia fazia. Saíam da sua terra para um povo diferente, uma nação diferente. Realmente o envio, né? O envio missionário. O desejo de Deus, que é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, foi colocado sobre o coração daqueles moravianos. Não só de homens teólogos, né? Porque na verdade eles eram simplesmente irmãos e irmãs avivados ali na fé, que desejavam que esse evangelho se espalhasse para todos os povos. Porque essa urgência do espalhar do evangelho que vem do coração de Deus, isso é muito precioso, foi colocado no coração daquela igreja. Então eles começam a se mover de uma forma extraordinária em missões. Uma das missões que se destacam é a que 2 jovens avivados da igreja de Morávia fizeram para Groenlândia. É uma ilha na Groenlândia onde havia um senhor que liderava um grupo de escravos. Ele tinha alguns escravos na sua ilha. E ao saber dessa história, ao saber que aquele povo estava ali e provavelmente sem o evangelho não tinha chegado ali, eles entenderam que eles tinham que ir. Então eles entram em contato com o dono daquela ilha para tentar negociar com ele uma forma de ir até a ilha e levar o evangelho. Então eles falam: olha, nós somos da igreja de Morávia e nós queremos levar aí o evangelho, nós somos missionários, nós queremos levar o evangelho para o seu povo, para os escravos. E aí aquele homem então zomba deles, né? Ele fala: não é possível que alguém traria algo tão sem sentido, não deixe eles irem como missionários. Então eles oram ao Senhor, acredito eu que com o coração quebrantado eles chegam na presença de Deus. E aí eles oram, e aí eles têm uma resposta. Eles não tinham mais dúvida de que eles realmente tinham que ir para aquele lugar. De alguma forma eles tinham que entrar naquela ilha e levar o evangelho para aqueles escravos. E aí então eles tomam a decisão, os 2 irmãos avivados, de ir para aquela ilha como escravos.
Então eles entram em contato novamente com o dono daquela ilha e falam: ok, nós não vamos como missionários, mas nós nos vendemos como escravos. E se nós nos vendermos para você como escravos? Então eles se vendem como escravos para o dono da ilha. O dono da ilha não se responsabiliza nem pela passagem deles. E aí aqueles 2 jovens entram no navio e partem para a ilha para pregar o evangelho entre os escravos. Eles se vendem como escravos para entrar no meio do povo e pregar o evangelho. Não se sabe a história do porvir disso. Nós sabemos que na sua despedida, na despedida daqueles 2 irmãos, a igreja chorava ali, do porto, acenando para eles, dando tchau, adeus na verdade, porque nunca mais os veriam. Então aqueles jovens começam a gritar e a poderosa frase, a frase conhecida, ficou marcada nos nossos corações e no legado deles. E a frase é a seguinte: que o cordeiro receba recompensa pelo seu sacrifício. Então eles chorando, despedindo, gritando isso, partem para a ilha. E certamente ali houve conversões, certamente ali houve almas rendidas ao Senhor. Caraca, que entrega, né? Mas um relato marcante das missões dos moravianos foi após o conde Zinzendorf ficar sabendo que ele teria que enviar um missionário ali para Alasca, e desesperado porque não havia mais missionários, porque não havia mais recursos para mais uma viagem missionária. O conde, após chegar em casa, muito, acredita, angustiado ali no seu coração, ele vai dormir e após ele deitar na sua cama, ele tem uma visão com Jesus. Ele vê ali que há uma necessidade de enviar alguém verdadeiramente ali para Alasca. Então Jesus fala com ele que ele tinha que enviar o oleiro. O oleiro era um homem que trabalhava ali naquela vila, que fazia vasos de barro ali para todo aquele pessoal. Então o conde, ele manda chamar ali então o oleiro e fala: olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho com Jesus, e Jesus me falou que eu vou te enviar para o Alasca, mas antes de você aceitar, eu tenho que falar para você 3 coisas: que você vai sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum para comer, você vai ter que sustentar pelo caminho, você vai sozinho porque eu não tenho ninguém para mandar com você, e eu também não sei como você volta, eu nem sei se você vai chegar lá, porque nunca ninguém foi pro Alasca, sabe? Então o olheiro olha para ele e abaixa a cabeça e pede para o conde para orar por 2 minutos. E esse olheiro, ele abaixa a cabeça e ele ora, e ele levanta a cabeça e fala: conde, com uma condição, que você me dê um par de sandálias velhas, porque acreditam-se que aquele olheiro ali, eles estavam descalços. Então o conde, ele corre ali para dentro da sua casa e arruma ali umas sandálias e dá uma sandália para aquele homem, para aquele olheiro, e aquele olheiro vai para casa, e o conde fala que às 7 horas da manhã ele estaria lá para orar, né, vamos dizer assim, para se despedir, né, do olheiro. Mas após chegar ali na casa do olheiro às 7 horas da manhã, o conde ali, ele encontra uma mensagem, ou eu ouvi 2 histórias, né, ele encontra uma mensagem, ou uma moradora ali que morava perto da casa daquele olheiro deixa uma mensagem ali para o conde falando que aquela missão era tão importante que aquele olheiro, ele não conseguiu dormir, sabe? Sabendo que pessoas morriam ali no Alasca sem receber o evangelho. Então ele não aguentou esperar até as 7 horas da manhã e ele saiu mais cedo, porque o evangelho era urgente. Então aí a gente vê uma vida fundamentada no evangelho, uma vida crucificada, podemos dizer assim, como o apóstolo Paulo fala muito, né, sobre uma vida crucificada. Eram homens que viviam uma vida crucificada, homens que viviam uma vida de imensa entrega, uma vida de prazer naquilo que Jesus deixou para ele, de uma mensagem sobre ir de pregar o evangelho por todo mundo, sabe? Não só pensando às vezes nas outras nações, mas também contribuindo na sua própria nação. Então nós podemos dizer que nós carregamos algo, sabe? Que nós temos algo desse avivamento, que nós carregamos algo desse avivamento que foi criado lá atrás por homens que se dispuseram a viver isso. Então, o que você está esperando também para viver de fato um avivamento na sua vida? Um avivamento pessoal, sabe? O que você está esperando de fato para
entregar sua vida por completo. Jesus, ele não te quer por metade, ele te quer por completo. Então vamos lá, vamos viver um avivamento, vamos, sabe, ser influenciado, vamos mergulhar nisso, porque Jesus, ele tem muito mais para fazer sobre nós. Muito mais, ele avivou um homem. Deus precisa de um homem, cara. Será que Deus pode contar com você? Eu quero te fazer essa pergunta. Deus pode contar com você? Homem, mulher de Deus, totalmente a ele entregue, como esse conde era. Deus precisa de um amigo, o melhor amigo na terra, para que por meio dele ele avive um povo, e esse povo mude o mundo. Nós precisamos disso, nós precisamos de pessoas que clamam, que se colocam na brecha para rogar: faz de novo, Senhor Jesus, faz de novo. Pesquise mais sobre a Igreja de Morávia, vai mais fundo sobre a história. Nós trouxemos aqui para vocês, não vou dizer um resumo, né, mas aquilo que nós podemos entender, que nós podemos aprender. Glória a Jesus. Então é isso, meus irmãos, muito obrigado por ter ficado até o final. Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com a sua igreja, com o seu líder, com o seu pastor. Mande para a galera aí da sua reunião de oração, para os seus irmãos de discipulado, para a galera da sua célula. Vamos levar, né, essas histórias para toda a igreja conhecer, para que eles realmente se constranjam como a gente se constrangeu a conhecer a vida desses irmãos. E a gente olhe para nós e diga: caraca, o que eu estou vivendo? Será que eu realmente conheci o Cristo que esses moravianos conheceram? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo. Tamo junto. Revival Baptist.